quem está nos acompanhando na galeria, quem está nos acompanhando também de forma virtual, leitores do Diário Oficial, enfim, todos, a imprensa presente no dia de hoje também. Estamos falando aqui da lei de zoneamento da cidade de São Paulo. E eu quero falar um pouco, foi dito aqui sobre audiências públicas, foi dito sobre o PDE, Plano Diretor Estratégico, e eu acho que eu posso falar um pouco sobre tudo isso, porque participei da discussão do Plano Diretor Estratégico lá em 2014, que não é a revisão, foi a implantação do Plano Diretor Estratégico, lá em 2014. E sei quantas audiências públicas houveram naquela oportunidade, vereador Sidney, que foi relator da Peloa, relator do orçamento da cidade. Salvo engano, a semelhança é muito grande de audiências públicas. Porém, naquela oportunidade era a implantação do plano diretor. Tem uma diferença muito grande, né? De implantação do plano diretor, discutir o plano diretor da cidade para revisão. Então, a diferença é muito grande. E foi a semelhança de audiências públicas. Então, houveram tantas audiências públicas, numericamente falando, uma semelhança bem próximas. Mas eu quero citar aqui, eu já havia dito, quando foi em primeira votação, das regiões da área nobre da cidade de São Paulo, dos bairros, onde concentra a população rica dessa cidade, que de certa forma estão sendo bem atendidas, vereador Manuel Del Rio, com a revisão da lei de zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo dessa cidade, que Vossa Excelência acabou de citar. Aqui é a área nobre da cidade, Vila Madalena, Pinheiros, Morumbi, Vila Mariana, Pompeia, Perdizes, Lápia e por diante. Mas nós também temos que citar as regiões mais distantes do centro dessa cidade. A Cantinho do Céu, né? Filhos da Terra, Perus, Morro Doce, né? Jardim Vitória, Jardim Conquista, Souza Ramos, lá em Cidade Tiradentes, áreas que nós cuidamos há mais de 20 anos, que precisa e requer nesse momento que ajuste da lei de zoneamento, que é justamente para alcançar aquele momento tão oportuno que as pessoas esperam, que é justamente a regularização urbana e fundiária. Lá em Cidade Tiradentes, lá em Itaquera, lá no Parque, sabe, lá no Boa Esperança, em São Mateus. Isso aí, só para ilustrar os bairros, são tantos lá, sabe, no Pantanal, em São Miguel, Jardim Helena, e aí por diante, são diversos. Então não adianta chegar aqui e querer citar só a área nobre da cidade, Tatuapé, essas regiões, não, tem que citar todos os bairros, são diversos. Às vezes as pessoas falam, sabe, parece que nós temos que se preocupar só com o centro da cidade, com a área nobre, não, nós temos que falar todos os bairros. E aí eu quero resgatar um pouco da história do planejamento da cidade de São Paulo. A revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que é, sabe, popularmente conhecido como lei de zoneamento. No ano de 2000, ao assumir a prefeitura do município de São Paulo, o PT constatou que o último plano diretor da cidade de São Paulo e a lei de uso do solo havia sido aprovado nos anos de 1970. Mais precisamente, em 1971, com a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, e as leis 7805, de 1º de novembro de 1972, e lei 8001, de 24 de novembro de 1973. Ok. Desde então, nada havia sido feito no sentido de revisar e aprimorar esta importante legislação.
A cidade havia crescido, os problemas mais com habitação, transporte e infraestrutura se acumulavam. Em 2004 foi aprovado o Plano Diretor e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, em um processo inédito, com participação popular através de reuniões, audiências públicas, novos instrumentos urbanísticos, através de reuniões e audiências públicas, novos instrumentos urbanísticos foram criados, como outorga onerosa do direito de construir e o Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb, com o objetivo de arrecadar recursos para habitação, regularização fundiária, infraestrutura. Também foram criados mecanismos para garantir a função social da propriedade, como o IPTU progressivo, aplicado aos imóveis ociosos nas áreas centrais da cidade, áreas de preservação ambiental e de preservação do patrimônio histórico. Também mereceram atenção com a criação de zonas de preservação ambiental, ZEPAM, e as zonas especiais de preservação cultural, ZEPECs, que através de transferência de potencial construtivo garantiu a preservação desses patrimônios. As zonas especiais de interesses sociais, as ZEIs, também foram criadas, demarcando áreas com incentivo para a construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda. No ano de 2013, ao assumir novamente a administração da cidade, o PT providenciou a revisão do plano diretor, da lei de zoneamento e do Código de Edificação. Esta revisão tratou de implantar instrumentos previstos na lei de 2004, que até então não haviam sido implementados. Concentrou o adensamento populacional e construtivo ao longo das linhas de transporte, preservando densidade populacional e construtiva, menor no interior dos bairros. Também elaborou projetos de intervenção urbana e incrementou operações urbanas, além de elaborar o Plano Municipal de Habitação, este até o momento não aprovado. No ano de 2023, o Executivo, atendendo ao dispositivo na legislação em vigor, promove a revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Zoneamento. Neste momento, temos a obrigação de defender os instrumentos aprovados pela legislação de 2004 e 2016. O Fundurb, que hoje conta com saldo de aproximadamente 2 bilhões de reais destinados à habitação social e regularização fundiária, não pode ter sua arrecadação ameaçada com descontos no pagamento de outorga onerosa, conforme verificamos no projeto da revisão do plano diretor e agora da revisão da lei de uso e ocupação do solo. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem a obrigação de defender os instrumentos criados por suas gestões anteriores, visando principalmente garantir a habitação social. Portanto, para que a defesa desses instrumentos se realize, não basta apenas votar contra as medidas que coloquem em risco as conquistas alcançadas. É preciso discutir, apresentar propostas para garantir os pontos fundamentais, como a manutenção do Fundurb. Assim, temos trabalhado, apresentando proposta para eliminar incentivos que resultem como contrapartida de desconto no pagamento da outorga onerosa
e a consequente perda de arrecadação do Fundurb, diminuindo a possibilidade de construção de habitação social e regularização fundiária, buscando a manutenção dos instrumentos de preservação ambiental e do patrimônio histórico da cidade. Também trabalhamos pela manutenção das diretrizes estabelecidas no controle do potencial construtivo e do adensamento populacional nas diretrizes das áreas da cidade. É por este motivo que voto favorável, porque traz as nossas propostas e é a condição para a manutenção do que já foi conquistado, porque protege a arrecadação do Fundurb e garante os recursos para habitação de regularização fundiária. O que o voto contrário não poderá garantir. Para deixar claro, se você está votando o contrário, como é que você está garantindo os recursos do Fundurb? Que a outorga onerosa, quando você garante discurso com base em quem está fazendo investimento, você deixa de garantir os recursos do Fundurb. Por isso e tantas outras razões, presidente, respeitando a opinião daqueles que pensam o contrário, recomendo o voto favorável da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, presidente. Presidente, o vereador... O tempo... Presidente, só para finalizar, resta alguns segundinhos e o vereador Alessandro Guedes pediu fazer uso da palavra 1 minutinho.